Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Que bom estar aqui. Sabem que eu vi esse momento muitos dias antes. Amém? É tão bom estar aqui. Quero apresentar minha esposa Anice, mãe do Júnior também. Vem cá. Suba ali. Amém? Nós somos missionários. As pessoas me perguntam se você é apóstolo, profeta. Eu sou missionário. Nós somos missionários, né? Nós somos chamados para pregar o evangelho às nações. Amém? Nós hoje servimos o Reino de Deus no Chile, mas também apoiamos e atendemos as igrejas do Peru, do Paraguai, Bolívia. Estamos também algumas vezes na Bolívia, né? Lá naquelas cidades tão altas que é difícil respirar, mas estamos lá. E graças a Deus é uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar da palavra e de tudo que Deus tem feito. Amém, irmãos? Vocês, graças a Deus, têm conhecido a cópia, hoje vão conhecer o original, não é? Amém. Ele às vezes fala que ele é a obra final e eu sou o rascunho, mas existem rascunhos que são mais caros que a obra final. Aleluia, sabe? Graças a Deus, irmãos. Alegria. Eu sei que nós já cantamos tanto e oramos tanto, mas eu prezo tanto esse momento de levantar as minhas mãos e falar com Ele. Eu sei que às vezes eu posso parecer um tanto religioso, mas eu gosto dessa coisa de sentir a presença de Deus, a unção. Amém. A Bíblia fala no livro de Mateus que você, quando orar, entra no teu quarto, no teu lugar secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu gosto de pensar nessas coisas, acordar bem de manhã e ir para um lugar secreto. Amém, irmãos? Se você acha isso religioso, me perdoe, mas eu gosto disso. E às vezes eu chego naquele lugar e está tudo iluminado. Lá no Chile, ainda o sol não nasceu, menos 2 graus, eu de calça, de 2 calças, 3 meias, não é? Casaco. Chego naquele lugar, está tudo iluminado. Parece que os anjos se colocam de pé e já começam a cantar. Amém, amados? Eu passo um tempo lendo a palavra e depois orando. Às vezes parece que não tem nada acontecendo, e aí eu vou pela fé e as coisas estão acontecendo da mesma maneira. Amém, amado? E eu gosto desta coisa que a Bíblia, que Jesus disse, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É bom estar aqui com vocês, é bom participar deste culto, mas aqueles momentos onde eu tenho a minha audiência privada com Ele, não há nada que substitua isso. Amém, irmão? Aleluia, aleluia. Quantas vezes eu percebo os anjos caminhando naquele lugar, às vezes não percebo nada, é só eu mesmo, mas eu sei. A Bíblia diz, teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Você já pensou nisso? Deus nos vê. A sua palavra diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está no livro de Salmos, capítulo 34. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Não é a minha religião, a minha igreja, não é a minha doutrina, é essa presença gloriosa. Saber que os olhos deles estão sobre nós. Amém, irmãos? Eu me lembro do dia que eu tive uma experiência tão grande com Deus. Estava num culto, minha esposa, nós éramos recém-casados. O Júnior nem projeto era naquela época ainda. Eu fui a um culto. E eu já tinha tido algumas experiências com ele, mas naquele dia ele veio como um vento veemente, impetuoso. Ele falou comigo de uma maneira tão poderosa.
Eu nunca me esqueço daquele momento, daquelas palavras. Eu voltei para casa naquela noite, fevereiro de 1978. Alguns de vocês, talvez a maioria, nem nascido era ainda. Amém? Mas eu tinha tido aquela experiência. E quando eu entrei em casa, eu estava sozinho, eu nem tinha ido para o litoral. Eu comecei a tirar minha roupa para ir para a ducha. E de repente, eu me dei conta, ele está aqui. E eu saí correndo atrás da roupa para me vestir outra vez. E ele falou comigo, eu já te vi tantas vezes assim. Amém, irmão. Eu falei, bom, se o senhor sabe como é que é, né, então. Eu amo essa presença, irmãos. Você pode ficar em pé mais um minutinho e me suportar? Eu amo essa presença. Amo saber que Ele me vê em secreto. Amo saber que cada manhã Ele está lá me esperando. Os anjos estão dizendo, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vai resistir o frio, vai sair da cama. Aleluia. E parece que quando eu chego lá, os anjos batem as asas. Amém, irmãos? Mas esse lugar, irmãos, essa presença, desculpa insistir nisso, não é religiosidade, é essa consciência. O Deus que criou os céus e a terra, aquele que o salmista diz, ele conta o número das estrelas. Você já viu quantas estrelas tem na Via Láctea? Agora multiplique isso infinitamente. Ele conta cada uma delas. Não há computador no mundo, se juntarem todos os computadores, não caberia o número das estrelas. E ele conta, essa é 1.487.598. Ele sabe. E sabe o que mais? Ele colocou o nome em cada uma delas. Você acha estranho os homens colocarem nome nas estrelas? Nós chamamos a nossa de sol, mas ele sabe o nome de cada uma delas. Ele é tão grande, irmãos. E ele tem um momento para se encontrar comigo. Para eu entrar lá na presença dele. E ainda que eu esteja sempre falando as mesmas coisas, ele tem paciência de me ouvir. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Você pode dizer, obrigado, Pai, por este lugar secreto. Obrigado porque os teus olhos estão sobre mim. O Senhor disse para Josué, está também no livro de Hebreus, capítulo 13, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não há um dia na minha vida, não há um dia na tua vida, em que Deus não esteja presente, os seus olhos não estejam sobre a tua vida. Não há um único dia em que você não pode chamá-lo e ele vai dizer, eis-me aqui. Não há um dia, nenhuma situação no mundo vai fechar as portas para você desse lugar. Nada que você faça vai fechar as portas para você desse lugar. Até o juízo, pelo menos. Aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, às vezes alguns desprezam e não valorizam tanto estas coisas. Aleluia. Isso não tem preço. Isso não há valor que pague. Eu todos os dias tenho audiência com o que criou todas as coisas. Aquele que fez os céus e a terra. Eu gosto do salmista quando diz, ainda que o Senhor seja excelso, Ele atenta para o humilde. Ele é tão grande, mas Ele consegue me enxergar. Não se espante comigo, mas
Às vezes eu tenho dificuldade para acordar tão de madrugada, tão escuro. E eu digo assim, será que eu posso deixar ele esperando lá mais um pouquinho? Aleluia. Pai, nós te amamos. Tu és tão bondoso, Senhor. Tu és tão bom, Pai. Tão bom. Tua bondade é tão grande. Tu és tão grande, Senhor. Tua palavra diz que nem o universo te contém. Mas o Senhor me vê. O Senhor me conhece. Conhece, Senhor, quando eu estou triste. Sabes quando eu estou alegre. Tu sabes as palavras antes que elas saiam da minha boca. Tu conheces todos os meus pensamentos. E ainda assim, Senhor, ainda assim, o Senhor me ama, me recebe na sua presença. Aleluia. Não há palavras, Senhor, que descreva, não há palavras para dizer o que nós sentimos por tão grande bondade, amor e fidelidade. Aleluia. Só queremos dizer, Pai, perdoa-nos. Quantas vezes desprezamos este momento? Quantas vezes, ó Deus, o telefone toca, alguém chama, ou mesmo um pensamento nos leva longe desse lugar. Nós nos arrependemos disso, Senhor. Nos arrependemos de deixar este lugar secreto, por qualquer coisa que seja, ainda que para os homens e ainda que para nós mesmos, possam parecer importantes. Aleluia. 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 Uma vez ele me disse, filho, você tem que trabalhar tanto e lutar tanto, porque você não me busca tanto. Se você estivesse mais comigo e descansasse em minha presença, você ia ver que as coisas seriam muito mais fáceis. Aleluia. Às vezes nós estamos correndo atrás dos filhos, dos netos, dos pais, tentando ajudar, socorrer. E há um lugar onde nós podemos levar todas as coisas e deixá-las lá. Graças a Deus. Amém. Você pode levantar as tuas mãos e agradecer a Ele. Aleluia. Ele te vê. Ele te conhece. Um dia eu cheguei tão envergonhado diante dele, eu tinha pecado. Eu estava tão arrependido dos meus pecados. Eu não tinha nem palavras, não conseguia nem falar nada. E quando eu cheguei naquele lugar, eu disse, Senhor, eu não tenho palavras, não sei o que dizer. Estou tão envergonhado da minha fraqueza. E eu ouvi a sua voz dizendo, que fraqueza, filho. Eu falei, os meus pecados, Senhor. E ele disse, quais? Eu disse, Senhor, Tu és o conhecedor de todas as coisas. Tu sabes de tudo. É impossível o Senhor não saber o que eu andei fazendo. E ele me disse, e o que isso importa? Eu falei, Senhor, está errado. E ele me disse, mas eu decidi me esquecer dos teus pecados. Eu falei, Senhor, desculpa perguntar, o Senhor que escreveu a Bíblia, mas está na Bíblia isso? Você nunca leu Jeremias? E dos teus pecados não me lembrarei jamais. Então o Senhor se esqueceu de tudo, foi? Foi. Tudo ficou lá na cruz. Todos os teus pensamentos maus,
Às vezes, irmão, a gente não faz coisa errada, mas a gente pensa tão errado, né? Tudo ficou lá na cruz. E Ele me recebe como se eu fosse Jesus. Ele me recebe como se eu fosse santo. Eu sou santo, porque Ele me santificou. Levante as tuas mãos. Aleluia. Não importa o que você fez há 10 anos atrás, não importa o que você fez ontem, hoje. Basta lembrar-se de que o preço foi pago e que Ele não se lembra mais. Aleluia. Amamos Tua presença, Senhor. Amamos o lugar onde o Senhor assiste. Amamos, ó Deus, este lugar. Aleluias. Vamos voltar para cá um pouco e depois a gente volta para lá, tá bom? Não pode abraçar, né? Mas pelo menos estende a tua mão de longe, a pessoa que está aí. Aleluias. Não sei se todos os pregadores são como eu, mas às vezes eu estudo, e quando chega na hora de pregar não sai nada. Eu fico pensando, rapaz. Outras vezes eu ouço toda a mensagem que eu tenho que trazer. Eu me lembro que uma vez eu ia visitar minha irmã, ela vive num outro país. Eu estava eu e Nice morávamos em Copacabana, nós morávamos em Copacabana, eu estava correndo na praia de Copacabana, olha que chique. Desculpa falar de praia aqui em Goiás, mas... Estava correndo na praia de Copacabana. E aí, Deus me deu toda a mensagem que eu ia pregar 3 meses depois, na igreja dela, lá na América do Norte. E o mais impressionante de tudo, irmãos, é quando eu cheguei naquele culto aquela noite, eu lembrava de cada uma das palavras que eu havia recebido quando corri ali. Por que eu estou dizendo isso? Antes de vir para cá, antes de chegar aqui nessa cidade, eu já sabia o que eu falaria hoje. E eu sei que essa mensagem não é mais especial do que as que vocês têm ouvido, nem das que vocês ainda ouvirão. Mas é a mensagem para hoje. É algo que Deus deseja fazer. Amém, irmãos? É algo que está no coração dele. E eu queria compartilhar isso com vocês. Compartilhar isso com vocês. Amém, amados? Eu amo o livro de Salmos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de salmodiar. O salmista mesmo, Salmo 100, ele diz uma coisa tão interessante: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, salmos. Sabei que o Senhor é bom, Ele nos fez, somos o seu povo, somos ovelhas do seu pastoreio. Entre em suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Bendigam-lhe o nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. E eu gosto de, quando estou entrando naquele lugar secreto, né, levantar as minhas mãos. Às vezes a gente só levanta as mãos na igreja, não é verdade? Mas ali naquele lugar eu levanto as mãos, porque eu sei que Ele está vendo. Amém, irmãos? Eu começo a salmodiar. E os salmos sempre foram para mim, assim, um alento, alguma coisa tão boa. E o Salmo 127 é um salmo interessante. Salmo 127 é um dos salmos que Salomão escreveu. E ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esta palavra veio ao meu coração. Não foi uma visão, não foi uma... Às vezes nós temos umas visões abertas, né? Alguns de vocês aqui já tiveram isso.
outros talvez nem perceberam que tiveram. Mas esta palavra é como aquelas palavras que o Espírito Santo sopra. E foi assim naquele dia, lá ainda no Rio de Janeiro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E o meu pensamento estava com vocês aqui, nesse trabalho de edificação desse lugar, do que Deus está fazendo aqui. Amém, irmãos? E eu sei que muitas vezes quando pensamos nesse texto, Salmo 127, nós pensamos em nós trabalhando na nossa casa, fazendo a nossa casa, a casa para morar. E nós lembramos do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam e sentinela. Mas talvez alguns de vocês ainda não tenham percebido, não tenham parado para perceber que uma coisa está ligada à outra. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salomão, ele tinha consciência disso. E por que eu sei disso? Basta você ler o livro de 2 Crônicas, quando ele está agradecendo a Deus, a consciência que ele sabia da importância do templo, do lugar onde o povo se reunia, buscava o Senhor, daquela consciência da presença de Deus entre eles. Amém, irmãos? E ele chega a dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se vocês errarem, forem expulsos daqui, o inimigo vier, derrubar, destruir tudo, né? E ele diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e invocar o meu nome, a presença, né? E se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei, eu sararei a vossa terra. Amém, irmãos? Então ele sabia da importância daquele lugar, né? Ainda físico, para eles um lugar importante. Alguns anos depois, Nabucodonosor manda destruir tudo. Aquele templo foi, naquela época, uma das construções mais caras. Até hoje é considerado, se você olhar no livro de Crônicas, né, e também em Reis, você vai ver que tem os valores ali, o peso do ouro, da prata. E as pessoas calculam que não existe nenhum edifício hoje em dia que tenha o valor daquele edifício, feito há mais de quase 3.000 anos atrás. Uma coisa impressionante, não é? E Salomão sabia que, na verdade, o templo, a presença de Deus ali entre eles, aquilo faria com que a cidade fosse protegida. Amém, irmãos? Diga, protegida. E eu olhei para esta cidade, na verdade eu olhei para essa região, olhei para Goiás, e eu vi a importância da gente ter essa consciência de Deus, do que Deus está fazendo aqui, neste lugar, nestes dias, desta edificação que Ele está fazendo nas nossas vidas, para que esse lugar, esta cidade seja protegida. Amém. Eu estou na casa do Júnior de Virgínia alguns dias, e da janela, da sacada, a gente pode olhar para baixo e há um local ali onde a gente percebe que durante a noite tem muito movimento, uns carros bonitos parando lá, né? E eu estava pensando de como o diabo e os demônios influenciam aquele lugar e aquelas pessoas. Vocês estão me entendendo, irmãos? E de quanto é importante uma igreja forte aqui em Goiânia, uma igreja que seja autoridade, uma igreja que vá dizer a Satanás: Satanás, aqui você não vai entrar, em Goiânia você não vai reinar, esta cidade é nossa. A casa do Senhor está edificada neste lugar. As portas do inferno não vão prevalecer contra este lugar. E eu comecei a ver, irmãos, a igreja sendo edificada, o Senhor edificando este lugar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Eu não quero estar numa obra, num trabalho que Deus não esteja. Amém, irmãos? Eu vou trabalhar e não vai ter fruto nenhum. Mas se Ele estiver edificando, vamos edificar algo verdadeiro e real.
E quando edificarmos algo verdadeiro e real, sabe o que vai acontecer? Satanás vai saber, nesse lugar há um templo, nesse lugar há um povo, nesse lugar há uma igreja que sabe o seu papel, que conhece o seu chamado. E eu não vou ter folga nesse lugar, eu vou ter que pelejar muito. Vou ter que chamar demônios de outros países para poder entrar aí. E mesmo assim, eu sei que não vai dar certo. Eles estão lá, são a igreja do Senhor, são o povo de Deus, a casa do Deus vivo, cheios do Espírito do Senhor. Paulo, irmão, chegou em Éfeso, a cidade de Diana, ou Afrodite, ou seja lá como vocês querem chamar. Era a cidade dela, né? Daquele demônio, daquele espírito maligno. E Paulo chegou ali, ele achou 12 pessoas que eram seguidores ainda do Evangelho de João Batista, perguntou se já receberam o Espírito Santo. Eles disseram, Atos 19, eles disseram, que Espírito Santo, que é isso? Nós nem sabemos desse negócio do Espírito Santo. E Paulo pôs as mãos na cadeira, perguntou para eles, vocês não foram batizados no Espírito Santo ainda? Em que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no Espírito de João. E Paulo logo começou a pregar o Evangelho para eles, falar de Jesus Cristo, e eles receberam, foram batizados nas águas, foram cheios do Espírito Santo, e ele começou com aqueles 12 homens pregando, alugou uma escola, né? Tinha aquela cidade tinha muitas escolas onde filósofos ensinavam, e tinha um lugar lá que era a sala de aula de Tirano. Ele ensinava de manhã e à noite, e a parte da tarde era livre. Paulo todos os dias ia para lá, alugou aquele espaço, ia para lá com os seus 12, e de repente começou a haver uma revolução naquela cidade. Amém, irmãos? E muitas pessoas que seguiam Diana, tinham os seus livros de magia, elas começaram a levar os seus livros e queimaram em praça pública. Estava acontecendo uma revolução naquela cidade. Amém, irmãos? E algumas pessoas que eram filhos de um sacerdote chamado Seva, eles pensaram assim, bom, se Paulo faz, nós podemos fazer também. E apareceu um endemoniado lá, e aí eles foram expulsar o demônio, e eles chegaram e disseram assim, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? E o demônio olhou para eles e falou assim, Jesus eu conheço, e Paulo, eu bem sei quem é, mas vocês quem são? Sabe de uma coisa, irmãos? Paulo, cheio do Espírito, a igreja do Senhor cheia do Espírito ali, os demônios estavam levando uma surra naquele lugar. Amém, irmão? Chegou a hora dos demônios levarem uma surra em Goiânia. Chegou a hora dos demônios saber que o reino de Deus chegou nesse lugar para transformar e para fazer todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sou desses, irmãos. Eu pertenço a essa igreja. Amém, amados? Eu sou daqueles que comigo o diabo não vai ter folga. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Então, quando a igreja, quando a casa de Deus é edificada, a cidade é guardada, as coisas começam a acontecer. As nossas cidades, irmãos, têm sido invadidas por, eu não sei como vocês dão o nome aqui, mas para mim isso é demônio. Espíritos que influenciam para coisas más. Amém? Espírito de prostituição, de corrupção, de roubo. E as pessoas estão tentando resolver isso com ideologias de esquerda, de direita. E um segue em um, outro segue em outro. E as coisas continuam sempre da mesma maneira. Mas é a casa do Senhor sendo edificada que vai colocar, vai fazer diferença.
A política, irmãos, eu não desprezo os políticos, abençoo a vida deles, mas não são os políticos que vão mudar Goiânia, não são os políticos que vão mudar Goiás, não são os políticos que vão mudar o Brasil. É a igreja edificada e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É a igreja, irmãos, que vai colocar os espíritos imundos para correr, as influências pecaminosas a correr desse lugar, prostituição e toda corja de demônio, de sensualidade, de prostituição, de adultério e tudo mais que vocês sabem que vem por aí. Todas estas coisas serão, na verdade, vão saber que a igreja do Senhor está edificada. E estas coisas não prevalecerão contra a casa do Senhor. Amém, amado? Vê o que é importante. Mas a gente sabe, lendo a história, que depois de alguns anos que Salomão edificou aquela casa gloriosa, os babilônicos, né, entraram ali, derrubaram tudo. Porque, na verdade, irmãos, a história é de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E é sobre isso que eu quero falar. Já perdi tanto tempo, né? Mas falando, e já nem sei quanto tempo passou, mas a gente vai seguindo. Amém, irmãos? O que eu quero falar é que a igreja que Deus está edificando nesse lugar não são essas paredes, que são muito importantes, não são as luzes, não são os instrumentos. A igreja que Deus está edificando nesse lugar é a tua vida. Deus não fica aqui depois que você vai embora para a tua casa. Ele habita com você. Eu fiquei tão contente quando nós cantamos: eu sou a tua casa. E essa consciência é que nós temos que ter. Deus está edificando algo, mas não são paredes, não são tijolos. Não é? Deus não está edificando uma organização aqui. Deus está edificando o corpo. Eu gosto daquela passagem de Efésios, quando Paulo diz que nós somos a casa do Senhor e estamos sendo edificados, construídos para a morada de Deus em espírito. Amém, irmãos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, né? E todo edifício cresce para a habitação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu quero dizer algo para você. Goiânia não precisa de mais uma igreja. Eu passo por aí, vejo tantas igrejas grandes, não é? E me perdoe, não me compreendam mal. Eu quero que vocês, na verdade, construam um templo grande aqui. Eu estava no Chile esses dias, algum tempo atrás, um pastor veio e falou comigo: eu vou edificar uma igreja para 20.000 pessoas. Eu pensei comigo duas coisas: ou ele é muito orgulhoso e acha que pode muita coisa, ou ele é muito incrédulo e acha que Deus só quer salvar 20.000 pessoas. Amém, amado? Aleluia. Deus quer encher os estádios de Goiás. Deus quer encher as casas de Goiás. Deus quer encher esse lugar. Amém, irmão? Aleluias, eu gosto da igreja que vem aqui, recebe do poder de Deus, da palavra de Deus e sai pelas ruas e faz diferença e entra pelas ruas e muda a vida das pessoas. Eu gosto de uma igreja que influencia as ruas, que na verdade fecha os lugares de prostituição, de venda de drogas. Eu gosto de uma igreja onde o crime vai ter que ir embora, onde os roubos vão ser reduzidos e a corrupção vai ser reduzida, porque é um povo que está sendo edificado ali. Amém, irmãos? Então aquele templo foi destruído porque eles não entenderam, não compreenderam aquilo que Deus estava fazendo, mas Deus enviou Jesus e Jesus Cristo veio. Eles acharam, seus discípulos pensaram assim: ele é o Messias, ele é aquele que veio nos libertar dos romanos. E Jesus, quando eles estavam pensando e certo dessa situação, Jesus começou a dizer: eu vou morrer. Eles ficaram preocupados: e quem é que vai nos libertar se ele vai morrer? Capítulo 14 de João diz assim: não fiquem preocupados, não se turbe vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito: eu vou preparar um lugar. Aleluia, aleluia. Amém. E sabe como que ele preparou, irmãos? Alguns dias depois ele saiu dali, subiu naquela cruz, estendeu os seus braços, derramou o seu sangue. Ele disse: Pai, a casa está construída. Amém, irmãos? Aleluia, eu gosto disso.
Os discípulos, o que aconteceu? Ele morreu. E quando eles estavam todos apavorados num quarto, ele entra naquele quarto. Ei, sou eu. Não sou um fantasma. Eu ressuscitei. Vocês não acreditaram, mas eu ressuscitei. Amém. Agora, ide por todo mundo, preguem a palavra. Mas antes de irem, fiquem aqui. Vocês vão ser revestidos de poder. Amém, irmãos? E aí, diz a palavra que quase 50 dias depois da sua ressurreição, eles estavam ali reunidos naquele mesmo lugar. Um vento veemente, impetuoso, desse que alguns ouvem por aí de vez em quando, né? Encheu aquela casa, eles todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Que dia glorioso aquele, irmãos. Não havia internet, não havia televisão, não havia celular, não havia nada. O mundo inteiro ouviu a palavra de Deus sendo pregada em romano, em alemão, em espanhol, em chinês, mandarim, todos ouviram a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. E as pessoas olharam para aquilo e disseram assim, ei, o Pedro falou assim, não estão de fogo não beberam não, isso aí é o Espírito Santo, como Joel falou, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, meus filhos terão visões, e os seus filhos terão visões, os idosos sonharão, amém, irmão? Sabe o que é isso, irmão? Um velho ter sonho. Está vendo? Chega um tempo na vida que a gente não tem mais muito sonho, mas graças a Deus, Deus nos dá sonhos, sempre, ainda mais para fazer, mais lugares para alcançar, mais lugares para ir, amém, irmãos? E eles então perguntaram para Pedro, o que faremos? Pedro falou assim, arrependei-vos, mude a vossa maneira de pensar. Diga a pessoa que está do teu lado, mude a tua maneira de pensar, comece a ter pensamentos, deixe que os pensamentos dos céus invadam a tua mente. Amém? E vocês serão batizados para perdão dos pecados. E agora eles estavam tão cheios de poder, cheios, diga, a casa estava edificada, não um templo, não um prédio, não um edifício. Eles estavam tão cheios de poder. E alguns dias depois, Pedro e João, eles decidem ir ao templo para orar. E eles estão caminhando, quando eles estão chegando, entrando pela Porta Formosa, eles passaram por ali anos das suas vidas, irmãos, entrando naquela mesma porta. Atos capítulo 3 diz que todos os dias era trazido um homem aleijado, colocado naquele lugar. Quantas vezes Pedro e João entraram naquelas portas e viram aquele homem ali aleijado? Quantas vezes talvez eles deram uma desviadinha para rapaz, cada todo dia pedindo esmola aqui, né? Mas naquele dia alguma coisa havia mudado, a casa estava construída dentro deles. Pedro olha para aquele homem e fala assim, rapaz, você de novo aqui? Não, não falou isso não. Ele olhou para aquele camarada e falou assim, olha para mim. Você nunca me viu, eu desse jeito nunca entrei por essas portas. Agora pense uma coisa, irmãos, aquela era o templo que Herodes havia construído, a casa de Deus para eles, e aquele homem estava com quantos anos aquele homem? A Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos e todos os dias era levado e colocado naquele lugar. Ele estava naquilo que eles chamavam de casa de Deus, não acontecia nada com ele. Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Sabe o que é triste, irmãos? Quantas pessoas estão indo para as igrejas esperando receber alguma coisa e não recebem? E quantas vezes nós vemos as pessoas na mesma situação e achamos, é normal. Ela precisa de um Dorflex, Doril, qualquer coisa parecida. Deus falou assim, olha para mim. Ele olhou, esperando receber alguma coisa. Quero te dizer algo, tem muita gente esperando receber alguma coisa de você. Amém? Muita gente. Pedro falou assim, cara, eu estou naquela mesma condição de antes. Não tenho ouro, nem tenho prata. Mas hoje eu tenho algo melhor para você. Em nome de Jesus, me dê cá a tua mão. Tomou aquele aleijado, 40 anos de idade, nunca dera um passo na sua vida, irmãos.
Eu posso imaginar as pernas dele, os músculos todos atrofiados, os artelhos presos. Mas aquele homem deu um pulo, ficou de pé, entrou gritando na igreja, acabando com a paz religiosa daquele lugar. E as pessoas, que bagunça é essa dentro da igreja? Um aleijado que por anos estava nessa porta e nada acontecia na vida dele. Hoje ele foi curado, hoje ele foi transformado. Aleluia. Aleluia. Chegou o tempo, igreja, de Goiânia, ver milagres, ver o poder de Deus se manifestando, ver a glória de Deus sendo revelada nesse lugar. Amém. Sabe de uma coisa, eu pensei comigo, quantas vezes as pessoas nos sinais, quantas vezes as pessoas nas esquinas das ruas, quantas vezes as pessoas nas portas dos restaurantes, dizendo assim, o senhor pode me dar alguma coisa? E eu sempre digo, não tenho nada. E eu decidi comigo, essas pessoas nunca mais vão deixar de ouvir que eu tenho Jesus Cristo e que Ele pode salvar a vida delas. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando, parei num posto de gasolina e um rapaz veio falar comigo, o senhor pode me ajudar? Eu falei assim, cara, não posso não, mas eu quero dizer uma coisa para você, procure uma igreja evangélica. Vai lá, serve a Deus lá. Virei as costas, fui embora. E o Senhor falou assim, ei, você não é igreja não? Eu mandei ele até você mandou ele para outra igreja. Aleluia. Diga ouro nem prata. Eu tenho. Mas o que eu tenho, eu vou dar. Em nome de Jesus, eu recebi de graça. Amém, irmãos? Deixa-me dizer uma coisa, quando essa igreja entender a responsabilidade que tem aqui em Goiás, amém, irmãos? Aí em Goiânia, as coisas vão começar a mudar. Na verdade, irmãos, não é edificar um lugar para a gente vir se distrair ou entreter, não é? E entreter domingo à noite. Diga, esse lugar não é um lugar de entretenimento. Esse lugar é o lugar que nós viemos receber alimento para poder mudar esta cidade, transformar essa sociedade em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos sair pelas ruas, abraçando as pessoas, sem nome de Jesus. Não pode abraçar, não tem problema. Eu nunca me esqueço de uma coisa, irmãos, e perdoe dizer isso, não me julguem como maluco ou qualquer outra coisa, mas eu nunca me esqueço, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, um pastor amigo foi me visitar, ele era muito rico, um advogado dos mais famosos de São Paulo, tinha uma banca de advogados que metia medo, e resolveu ser meu amigo, resolveu me visitar no Rio de Janeiro, ok? E ele falou assim, Marcos, eu quero ir no lugar aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, aonde? Eu quero ir no leprosário. Eu falei, Deus me livre. Tem um leprosário no Rio de Janeiro. E nós, depois de muita oração, eu resolvi ir com ele. E eu fui para aquele lugar com ele, irmãos, e nós fizemos um culto que era dividido em duas partes, nós fizemos o culto na primeira parte, e eu me lembro que eu pude pregar a palavra, foi uma unção, eu estava, rapaz, estou pregando como Jesus, para leprosos até, né? Amém? E aí agora vamos orar, e aquele pastor abençoado falou assim, vamos dar a mão para todo mundo. Eu falei, o quê? E fui eu lá, e aí veio um senhor, irmãos, ele era de cor negra, mas estava esbranquiçado pela lepra, e eu peguei nas mãos dele, os dedos já haviam caído. Eu falei, Jesus, só a tua graça. E aí eu falei assim, bom, tá bom, chega, né? Ele falou, não, agora nós vamos entrar lá onde as pessoas, que esses aqui já estão curados. Nós queremos agora ir lá onde estão as pessoas contaminadas. Eu falei, meu Deus do céu, esse camarada não está contente com essa coisa. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós subimos, fomos para a segunda parte. E quando a gente ia entrando, eu via as paredes daquele lugar. Eu e meu neto estamos lendo o livro de Levítico, coisa de vô e neto, né? A gente lê livro de Levítico em casa. No livro de Levítico, capítulo 13, 14, 15, 16, fala sobre a praga da lepra. E lá diz que as paredes das casas ficavam leprosas, né? E eu entrei naquele prédio, no meio do corredor, para ficar bem longe das paredes e não ser contaminado com aquela lepra. Mas quando eu entrei lá,
tinha uma placa de uma igreja que eu metia tanto pau nela. Estava lá dentro daquele lugar. Eles iam lá e pregavam o evangelho. E de repente veio algumas mulheres, e entre essas mulheres estava uma antiga empregada da casa desse advogado riquíssimo, meu amigo. E ela leprosa, contaminada, ele foi até ela, abraçou, eu falei, agora ele endoidou de ver. Deu um beijo naquela pele leprosa. E eu falei, Jesus amado, eu nunca vi nada parecido. E o Senhor falou comigo, Marcos, sabe por que ele não vai ser contaminado? Eu falei, Senhor, a tua graça é muito grande, né? Porque, olha, ele se expôs. E o Senhor falou comigo, o amor não faz mal ao próximo. Aquele que ama, cumpriu a lei. Amém, irmão. Eu, quando voltei para casa, mandei meu terno para o tintureiro, por se acaso. Amém, irmãos. Deus vai nos encher desse amor por estas pessoas. E nós vamos sair abraçando as pessoas em nome de Jesus, tocando. Deus não está edificando um lugar aqui bonito apenas, com um bom ar-condicionado, uma boa música, um bom louvor. É gostoso vir aqui cantar, mas Deus olha e vê muito mais do que isso. Ele vê uma cidade guardada, protegida, livre. Ele vê um povo que sabe da autoridade que tem e não vai permitir que o demônio faça o que quer fazer. Não, deixa para lá, eles são do mundo mesmo. Não, a igreja do Senhor está edificada nesse lugar. E os demônios vão saber de uma coisa: a autoridade habita nesse lugar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Eu tenho um versículo que eu fico pensando muitas vezes nele. E assim, ele é um desafio que eu tenho na minha vida. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. E ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo, aquele que teme não é aperfeiçoado, né? E nisso está a nossa confiança para o dia do juízo, porque assim, preste atenção nisso, assim como ele é, somos nós nesse mundo. Vou dizer outra vez, você não entendeu. Como Jesus é, somos nós nesse mundo. Amém, irmãos? Como Jesus é, somos nós neste mundo. Ele até disse, vocês vão fazer, vocês estão espantados? Eu caminhei sobre as águas, levantei Lázaro, vocês vão fazer coisas maiores. Porque como eu sou, são vocês nesse mundo. Como eu sou, são vocês em Goiânia. Como eu sou, são vocês em Goiás, em Brasília. Amém, irmãos? Diga, eu sou como ele é. Eu sou como ele é. Amém, irmãos? E nós vamos caminhar pelas ruas, as pessoas vão se arrojar contra nós, querendo daquilo que nós temos. Pedro caminhava e as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro tocasse nelas e elas fossem curadas. Paulo, ele estava pregando, as pessoas levavam um lenço, aquele lenço que ele enxugou o nariz, as pessoas levavam e colocavam nos enfermos e as doenças fugiam em nome de Jesus. E eu quero que você saiba de uma coisa: como Jesus é você nesse mundo também. Aleluias, irmãos. E nós vamos sair pelas ruas, vamos tocar as pessoas, vamos abençoar as pessoas, elas serão curadas, saradas em nome de Jesus. Somos a igreja do Senhor Jesus, somos o povo de Deus. Amém, irmão? Diga, como ele é, sou eu também nessa cidade. Goiânia vai saber que Jesus ressuscitou. Goiânia vai saber que Jesus vive, que Ele está aqui, que Ele é verdadeiro, que Ele é real. Goiânia vai saber que não são os demônios quem manda nessa cidade, não é a prostituição, as drogas, o crime, não são esses pecados horríveis que mandam aqui. É a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. Aleluias, irmão. Graças a Deus. Aleluias.
Mateus capítulo 11 tem um versículo que eu demorei muito tempo para compreender, e ainda não sei se compreendo inteiramente, talvez os universitários possam nos ajudar, né? Mas lá diz assim que, desde João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e nas traduções mais velhas está assim, e os violentos se apoderam dele, e com violência se apoderam dele. Os tradutores mais novos acham que o negócio de violência não é tão bonito colocar lá os que se esforçam, né? Mas a gente sabe que não é pela força. Então eu gosto dessa tradução, digo, os violentos se apoderam do reino de Deus. Amém, irmãos? Aleluias. E fiquei pensando, mas Senhor, não está de acordo com a tua palavra, né? Jesus diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados, e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Como é que os violentos vão se apoderar do reino de Deus? Eu não tenho a resposta ainda, mas eu um dia estava pensando, irmãos, em uma coisa. Jesus estava passando numa cidade, Bartimeu, cego, durante a vida toda. E ele ouve um barulho e ele pergunta, o que está acontecendo? Não está vendo nada, o que está acontecendo? Aí alguém fala para ele assim, é Jesus, o Nazareno, ele vem aí. E Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não está vendo nada e grita para todos os quatro cantos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, cala-te, cala-te, não fique gritando. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a oportunidade que eu tenho. Aquele que pode me curar está aqui, passando, e eu não sei onde ele está, mas ele vai ouvir a minha voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus traz ele aqui. Ele larga a sua capa e sai, sem saber direito para onde está indo. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver, eu não me conformo com a cegueira, eu não me conformo viver dessa maneira, eu quero ver. Bartimeu, seja feito conforme a tua fé. Diga assim, os violentos. Sabe, irmãos, às vezes estamos num culto como esse, ou como outros melhores do que esse, não sei se tem, mas pode ser que tenha. E às vezes estamos em alguns cultos, tem pessoas, irmãos, que estão assim, muito bom isso, tá certo. E sabe de uma coisa, vão sair exatamente como entraram aqui, mas tem outros que dizem, eu quero destruir os poderes das trevas desta cidade, eu quero o poder de Deus se manifestando em minha vida. Aleluias, irmãos. Um dia Jesus fez a viagem mais longa que ele fez na sua vida. Ele saiu da Galileia, foi até a Tiro, a cidade de Tiro, ficava aproximadamente 70 quilômetros de carro. Hoje você faz em 10, 15 minutos. Ele levou horas, talvez dias, para chegar naquela cidade. E quando ele está entrando numa casa, uma mulher vem correndo atrás dele e gritando, Jesus, minha filha, Jesus, minha filha, Jesus, socorre minha filha, Jesus, socorre a minha filha. E os discípulos, Senhor, olha só o escândalo que essa mulher está dando aqui. E ela, Jesus, socorre a minha filha. Jesus falou assim, olha só, mulher, eu não fui enviado às ovelhas, eu só fui enviado às ovelhas perdidas. O meu ministério ainda hoje é um ministério focado, limitado nas pessoas de Israel. E ela falou assim, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da tua mesa. E ele falou, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Eu quero ter esta fé violenta, irmãos, que vai mudar as coisas, que vai mudar a situação. Sabe de uma coisa, irmãos? Quantas mães estão vendo os demônios agarrando seus filhos, influenciando seus filhos através da internet, através da prostituição. Quantos filhos estão envolvidos e influenciados por espíritos imundos? E as mães, essa geração, não, são demônios. Eu quero ver mães violentas se levantando. Os meus filhos, os demônios vão saber, você não vai levá-los, você não vai tocar neles, eles são herança do Senhor. Meu Deus me deu os meus filhos como herança, você não vai tocar neles, Satanás. Volte atrás. Aleluia. Aleluia. Eu não quero uma mamãezinha, não. É assim essa geração de hoje. Aleluias. Eu sou a geração eleita, irmãos. Eu sou o sacerdócio real, a nação santa. Aleluia.
Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Mães violentas. Mães que vão se levantar e colocar o dedo na cara de Satanás, demônio. Vai embora. Na minha casa você não vai reinar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Jesus está entrando em Jericó, havia tantos religiosos ali, um homem pecador, publicano, ele correu, eu quero ver esse Jesus, subiu numa árvore, ele era pequeno, mas falou assim, eu não vou perder essa oportunidade por nada, amém, irmãos? E ele falou assim, cadê? Tentando, colocando nas pontas dos pés, mas todo mundo mais alto que ele viu um sicômoro, subiu naquela árvore, e quando ele menos espera, aquele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele, eu vim hoje nesse lugar para comer com você. Diga, os violentos agarram o reino de Deus e trazem para suas vidas. Jesus entrou numa sinagoga, isso está no livro de Lucas. E havia uma mulher, 18 anos. Jesus falou, chama essa mulher. Os religiosos, hoje é sábado, a casa de Deus daquele tempo, hoje é sábado, Senhor. Hoje é dia só de ministração da palavra. É dia de doutrina. Hoje não se cura. Não sabia, não? Hoje nós temos um ensinamento acerca do arrebatamento. Não, brincadeira, mas foi mal. Malzinha essa. Traga ela aqui. E lá vem a mulher. Jesus orou por ela, ela se endireitou. Os religiosos. Acabou com o nosso culto de doutrina, Jesus. Jesus falou assim, essa mulher, há 18 anos, debaixo de uma influência maligna, uma enfermidade maligna, vindo 18 anos nesse lugar ouvir culto de doutrina e saindo da mesma maneira todos os cultos. Eu não vou deixar que o demônio prenda mais essa mulher. Aleluias, eu quero essa igreja, irmãos. Eu sei que quem tem que querer é o pastor de vocês e o povo daqui, mas esta igreja cheia de violentos que vão olhar para os demônios e dizer, Satanás, aqui não, aqui não, aqui há uma igreja, aqui é o lugar dos violentos, daqueles que não temem a nada, daqueles que estão dispostos a enfrentar o inferno. Amém, amados? Aleluia. Graças a Deus. Onde estão os violentos neste lugar? Onde estão as mães violentas? Onde estão os pais violentos? Onde estão os crentes violentos que vão caminhar pelas ruas impondo as mãos nas pessoas? Às vezes você diz, esse pastor daqui não dá oportunidade, você tem tantas oportunidades, quantos aleijados vão até a tua janela no carro dizer, me dá uma esmola. E você fala assim, não tenho nada. É a oportunidade que você queria na vida, de botar a tua mão para fora, dizer para ele, aceite Jesus, receba a palavra, seja mudado em nome do Senhor. E aquele aleijado vai como se tivesse passado por qualquer um, mas ele passou pela igreja do Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está pronto a ser violento contra o reino das trevas? Está pronto a invadir Goiânia com a palavra de Deus? Se os crentes de hoje em dia fossem tão violentos com a palavra como são violentos com suas ideologias, o Brasil já seria outro. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e começar a adorar. Irmã, canta outra vez, eu sou a tua casa, por favor. Somos a tua casa, Senhor. Somos a tua casa.
somos a tua casa, Senhor. Eu sou a tua casa. Eu sou a tua habitação, Espírito Santo. Eu sou a tua morada. Eu sou o lugar onde a tua glória. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluias, aleluia. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Nós estávamos no Chile, irmãos, há uns meses atrás, quando surgiu essa questão da Covid-19 por lá também. E de repente nós pensamos assim: o que nós vamos fazer agora? Não podemos mais pregar, não podemos mais nos reunir como igreja. Eu comecei a ficar angustiado, dizendo assim: rapaz, eu preciso encontrar uma maneira de atender as pessoas. Eu me lembro que eu acordava de manhã, e orando, pedindo uma direção ao Senhor. E a gente percebeu que os nossos vizinhos, eles estavam em pânico com a situação. Não sabia o que fazer. Então eu acordava de manhã, eu ia nas paredes do meu prédio, do meu apartamento, e eu colocava as mãos em direção aos outros apartamentos. E eu começava a orar e pedindo a Deus que me desse uma oportunidade de falar com eles. Então aconteceu algo. Eu queria que Eunice viesse aqui, ela vai falar o que aconteceu. Às vezes nós pensamos assim: eu preciso de um momento com muita gente atendendo. Mas essa foi uma experiência tão gostosa que nós tivemos lá. Ele demorou um pouquinho. Boa noite. Nós realmente ficamos 5 meses trancados. Como foram esses 5 meses? Nós tínhamos direito a 2 dias por semana para ir fazer compra com autorização da polícia. Nós não podíamos sair do pátio do nosso prédio. E os
vizinhos com muito medo, muito apavorados, colocando nas portas: fique em casa e queda-se em casa. E me dava dó das crianças. Aí eu comecei primeiro fazendo um bolo que eles não conhecem, que é um bolo de cenoura, e distribuindo para as crianças. Aí eu falei: Senhor, o que a gente pode fazer? Aí nós começamos, chileno bebe muito. Eu comecei a ir na lixeira e pegar garrafas de vidro. E comecei a fazer, decorar essas garrafas, fazer artesanato. Eu falei: Senhor, eu não tenho material e nem tenho aonde comprar, porque eu não posso sair de casa. Aí o Senhor vai me dando estratégia de usar o que eu tinha na minha casa. Aí eu falei: pronto, eu fiz. O que nós vamos fazer com essas garrafas? Nós começamos a colocar versículos, escrever versículos, colocar na garrafa e dar para os vizinhos. Foi a nossa maneira de levar eles. Amém. Pouco antes da gente sair de lá, um vizinho nos chamou para a gente almoçar com ele. E aí o Marcos pediu se podia orar. Ele agradeceu. Aí ele falou assim: eu quero que a minha filha conheça o Senhor. É uma garotinha de 5 anos. Eu quero que ela saiba que existe um Deus. Aleluia. E quando nós saímos de lá orando, e ela começou a nos seguir pelo YouTube e pelo Instagram. São pequenas coisas que Deus dá estratégias. É isso que eu quero falar para vocês. Nós passamos 5 meses, literalmente, quando nós tivemos oportunidade, nós viemos para cá. Sem poder sair de casa. Mas Deus deu estratégia para a gente alcançar os vizinhos. Amém. Então eu sei o trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que Deus vai dar estratégia. Nas pequenas coisas, estejam atentos à vontade de Deus para cada um de vocês. Tá? Amém. Nós decidimos, irmãos, que naquele prédio os demônios não vão ter vantagem. Amém? Naquele bairro, eles vão saber que há um casal que teme ao Senhor e que guarda. Tem uma médica, nossa vizinha, é rapidinho, gente, porque lá foi cortado tudo, então a gente que fazia a limpeza do prédio, do andar. Então nós dividimos por apartamento. E tem uma médica que ela trabalha diretamente na UTI e com pessoas com Covid. Aí não é justo ela também entrar na escala, então a gente cobria ela. E de vez em quando ela escrevia: orem por mim. Então, quer dizer, o Senhor está alcançando. Porque Amém. Essa vizinha, tanto ela quanto a outra enfermeira, elas estão bem no foco da doença. E elas pedem: orem por mim. Então, essas coisas que vocês têm que atentar. Aleluias. Goiânia, irmãos, precisa saber que tem uma igreja nesse lugar. Que tem um povo de Deus aqui. Os demônios precisam saber que você está aqui. E que você vai mudar essa situação. Você não vai ficar acovardado, medroso em casa, mas você vai mudar essa situação. Os teus vizinhos precisam saber que há um servo de Deus vivendo ali, naquele prédio, e que pode mudar a situação. Levante as tuas mãos. Diga: eu sou tua casa, Senhor. Eu sou tua morada. Eu sou a tua habitação. A casa que o Senhor está edificando. Aleluia. Aleluias. 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 Muda o que tem que ser mudado, Jesus, mas tu vais fazer diferença nesse lugar. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu declaro, Goiânia não vai ser mais a mesma cidade. Eu declaro, os demônios aqui saberão que a igreja do Senhor está edificada nesse lugar.
Eles saberão que o povo de Deus se reúne nesse lugar, que o povo de Deus invade essas ruas para fazer diferença em nome de Jesus. Ei, Goiânia vai ver milagres, Goiânia vai ver o poder de Deus se manifestando. Aleluia. Jesus disse para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio que a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Eu creio que os anjos vão descer e subir sobre esse lugar. Eu creio que os anjos vão se mover nesse lugar. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós não adoramos anjos, não cultuamos anjos, mas eles são espíritos ministradores e foram enviados para servir a nosso favor. E vão sair conosco e vão fazer aquilo que tem que fazer em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu creio que as famílias não vão ser mais destruídas nesse lugar. Eu creio que os jovens de Goiânia serão resgatados. A influência maligna que vem pela internet, que vem do anticristo, não vai destruir mais aqui, porque a igreja do Senhor vai se levantar. Eu creio que esta igreja vai se reunir nesse lugar para obter estratégias e sair pelas ruas de Goiânia, ganhando o povo de Goiânia para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias, 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 aleluias. Graças a Deus. Quantos creem assim? Assente-se em um minuto, irmãos. Aleluia. Nós sabemos que a ceia é uma ordenança do Senhor e que a igreja foi ensinada a fazer isso. E nos reunimos uma vez por mês para celebrar a ceia. E às vezes isso se torna tão monótono entre nós. É simplesmente um ato religioso. Mas não é. Quantos sabem que não é? Jesus, ele disse: façam isso, se recordem de mim. Se recordem que meu sangue foi derramado. Se recordem que o preço foi pago. Façam isso, se recordem que esse é o meu corpo que foi partido por vós. O que ele queria dizer é que se reúnam e não deixe que essa verdade saia do coração de vocês, diante dos olhos de vocês. O que nós fazemos hoje à noite, irmãos, é manter os nossos olhos no corpo de Jesus, naquela cruz e no seu sangue vertido naquele lugar, para que eu e você fôssemos um. Podíamos ler Mateus 26, 1 Coríntios 11, vocês já leram tanto isso. Paulo disse, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele sabia que o traidor estava na mesa com ele. E ele podia dizer, tem um cabra aqui que não merecia estar nesse lugar. Mas ele pegou daquele pão, deu para Pedro. Deu para João. E deu para o cabra que não merecia estar entre eles. Olhou nos olhos dele e disse, esse é o meu corpo que é partido por você também. Não se esqueça disso. Aquela palavra foi tão pesada na vida daquele homem. Ele não suportou o peso. Mas sabe de uma coisa? Jesus amou a Judas até o fim. Quantas vezes participamos da ceia do Senhor e achamos que estamos fazendo algo tão grande? Brigado com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso vizinho, com o nosso governo. Chegamos aqui, tomamos a ceia e saímos. Olha, eu como eu sou religioso. Na noite, por que Paulo escreveu isso? Na noite em que ele foi traído, ele deu o copo, deu a taça para Judas. Esse é meu sangue, Judas. Vai ser derramado por você também.
Eu sei que os teólogos vão dizer, mas ele havia sido escolhido para quê? Mas o preço da vida dele também foi pago. Ele só não soube disso e recusou. Hoje é dia de reconciliação desta igreja. Hoje é dia de não olhar para o pão, para o cálice, mas olhar para Jesus no teu vizinho, na pessoa que está sentada do teu lado. E dizer, esse pão e esse cálice existem para que nós saibamos que somos um, que somos uma igreja, que somos o corpo de Cristo. O mesmo preço pago por mim foi pago por você também. Eu tenho o mesmo valor para Jesus que você tem. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Eu me lembro de uma canção, eu não vou cantar. Esses dias eu fui cantar numa igreja e acabei com o culto deles. Mas aquela canção dizia, quando Jesus foi pregado na cruz, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras em amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos hoje aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que os demônios, que as trevas militem, esqueci o resto da canção, e tente nos separar, graças, com nossos olhos em Cristo. Aleluia. Você está disposto a celebrar esta ceia hoje à noite? É com Jesus, mas é com teu irmão também. Aleluia. Você já tem aí. Aleluia. Hoje está tudo tão moderno. Você quer me ajudar aqui, por favor? Graças a Deus. Tá bom. Abençoado. Amém. Eu não consigo deixar de pensar nestas palavras na noite em que ele foi traído. Ele tomou aquele pão e disse, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Para que vocês sejam um. Para que não haja diferença entre vocês. Façam isso em memória de mim. Não deixe o diabo enganar vocês, dividir vocês. Não deixe o diabo levantar questões nos vossos corações. Guarde o teu coração. Ame o teu irmão. Ame até mesmo aqueles que te odeiam, que te ofendem. Você pode ficar de pé. Senhor, esse pão representa o teu corpo que foi partido por nós. Para que sejamos um corpo, uma igreja. Aleluia. Pensemos a mesma coisa. Falemos do mesmo jeito, as mesmas palavras. E edifiquemos a tua casa neste lugar. Fazemos isto hoje à noite, Jesus, lembrando do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Coma dele. Lembra do que ele fez por você. Depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse, este é o meu sangue, o preço, o valor da vida de vocês. Eu derramo para comprar vocês, para pagar o preço da vida de vocês. Para que vocês saibam que nós temos um pacto.
Eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, irmãos. O que eu faço a cada mês é celebrar esta aliança com Ele. Eu tenho um pacto com Deus. E todo mês eu me lembro deste pacto. Ele morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim e eu dei a minha vida para Ele. Bebam dele todos em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. A gente, quando chega numa idade, a gente já não se importa mais se as pessoas vão dar bronca na gente, né? Eu não quero atrapalhar mais o culto de vocês ou levar isso por muito mais tempo, mas eu gostaria de orar por cada um de vocês esta noite nesse lugar. Eu sei que não posso fazer isso, mas eu queria que cada um de vocês soubesse que Ele te vê e que Ele se importa contigo. Aleluias, aleluias, graças a Deus. Obrigado, gente, por esse tempo tão precioso com vocês aqui. Eu saio daqui tão rico, tão cheio da graça de Deus. O Júnior falou comigo para indicar alguns livros que tem a ver com o que nós falamos hoje. Quando eu penso em livros, eu não posso me esquecer do apóstolo Paulo. Ele está na prisão, sabia que ia morrer, sabia que tinha poucos dias, sabia que não dava nem para ler um gibizinho. Mas ele diz, traz os meus livros, traz as escrituras. Ele não queria morrer sem colocar os seus olhos nos salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É tão bom ler, irmãos, tem tantas literaturas boas. Esse livro teve um impacto tão grande na minha vida. Eu era tão religioso, mas não andava em amor. E esse foi um divisor de águas na minha vida. O amor, o caminho para a vitória. Talvez você tenha feito as coisas certinhas, mas falta algo. Falta andar em amor. Ele concedeu dons, eu compreendi o meu chamado, o que Deus tinha para a minha vida lendo esse livro. E muitas coisas que eu hoje em dia tenho experimentado, feito e caminhado, eu aprendi lendo, Ele concedeu os dons. Eu queria também indicar a respeito dos dons espirituais. A igreja está precisando. A igreja está precisando de línguas, de profecia. A igreja está precisando de dons de curar. Irmã, você, milagres, dons de curar, creia nisso. Deus vai fazer. Amém. Deus quer manifestar estas coisas na igreja. Sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz duas coisas acerca do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. Fala com relação ao pecado. Muitas vezes entristecemos a Deus mentindo, fazendo coisas erradas. Mas também diz, não extinguais o Espírito Santo. E nós temos uma igreja que conhece muito da Bíblia, mas pouco das manifestações do Espírito Santo. A respeito dos dons. E para encerrar, Armado para o Combate. Esse livro é para esses dias. É para o que vem pela frente. Não são dias fáceis, mas são dias gloriosos. E eles me disseram que está com 20% de desconto. Só porque eu falei, ó.
Então vai lá e compra. Diga assim, vou ver se muda a minha vida como mudou a dele. Tá bom? Amém? Amém. Aleluias. Eu vou deixar minha esposa louca, mas eu vou dar de presente isso para você. Aleluias. Eu vou ter que pagar depois, né? Aleluias. Graças a Deus. E se a gente orar mais um pouquinho, chega a 30, né? Júnior, por favor, desculpa o tempo aí.